O entrevistado de hoje é formado em História e foi professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso. Com pós-doutorado em História da América Latina, também foi professor nos Estados Unidos e pertenceu ao conselho de edição da revista ocidental Estudos Latino-Americanos. É autor de 6 livros sobre a história latino-americana. Além de historiador, trabalhou como comentarista sobre a política mato-grossense e nacional em diversos veículos de comunicação. Com seus trabalhos sobre política e história, teve mais de 2.000 artigos publicados. Professor Alfredo da Mota Menezes, é um prazer recebê-lo hoje nos estúdios do Mídia News. Não, o prazer é meu vir aqui. A Mídia News publica artigo meu por muito tempo. Então é um prazer estar aqui. Professor, nós estamos caminhando para a reta final das eleições e Cuiabá vem de um histórico em que houve 6 eleições decididas no segundo turno. A que o senhor atribui essa condição das eleições em Cuiabá? Não, eu acho que, vou falar, digamos, o óbvio. Se vai para o segundo turno é porque tem pelo menos 2 candidaturas competitivas. Você está entendendo? Que chega a levar para o segundo turno. Eu vejo dessa maneira. Os candidatos, eu não quero elogiar ninguém, nem deixar de elogiar. Então, tem pelo menos 2 candidaturas que o eleitorado acredita. Se nós olharmos nos últimos anos, isso tem levado a isso. Eu até acrescentaria um dado nesta pergunta sua. É que, nas últimas 5 eleições, nenhum governador no estado, no mandato, conseguiu eleger o prefeito da capital. Blairo Maggi, 2 mandatos, se quiser eu mando os números para vocês, está entendendo? Não elegeu, apoiando certas candidaturas, não elegeu. Também Pedro Taques, também Mauro Mendes e também Silval Barbosa. Agora o Mauro, se eleger o Botelho, que é do União Brasil, né, estaria quebrando uma tradição de 5 eleições em que governadores não conseguem eleger seus candidatos. Então, nem com apoio de governador, digamos assim, no passado, esses nomes conseguiram vencer. Professor, nós agora estamos em um momento da disputa em que já tem diversas pesquisas, arrastões, passeatas, diversos atos políticos. Na análise do senhor, já tem algum palpite de quem vai para o segundo turno? Olha, as pesquisas mostram os candidatos em que altura eles estão, certo? Também tem aquela de quem vive aqui do conversa do cotidiano. Todo mundo acredita que vai ter segundo turno. E tem uma pergunta correndo que é o seguinte, por causa das pesquisas, quem você acha que vai para o segundo turno com o Botelho? Então, parte das conversas de Cuiabá já colocando o Botelho no segundo turno, que, aliás, as pesquisas mostram, né? Todas as pesquisas é o Botelho, depois o Abílio, etc., o Lúdio e tal. Então, vai ter segundo turno, e quem vai para o segundo turno com o Botelho? Deu uma engasgada aqui. Você percebe que o Botelho, ele não está batendo tanto no Lúdio. Ele está polarizando com o Abílio. Desculpa. À vontade. Eu acredito, e outros, que ele imagina que ele vai para o segundo turno, que ele vai ter, né, se for com Abílio para o segundo turno, ele acredita que tem a maioria dos votos da esquerda, do Lúdio, que não vai votar, digamos, na direita, que é o Abílio, Bolsonaro, aquela coisa toda. Por isso ele está polarizando. Se você perceber, o Botelho não bate tanto no Lúdio ou no Kennedy. Ele cutuca mais, vamos dizer assim, o Abílio, puxando para esse segundo turno. Acreditando que a maioria dos votos da esquerda iria para ele e não para o Abílio. É isso que está sendo conversado muito, que o Botelho tende a estar no segundo turno e a pergunta é quem vai para o segundo turno com ele. Uma análise de rua, de bastidor, que é muito frequente, é que o Botelho tem uma vantagem
nessa disputa, que seria ir para o segundo turno e os eleitores do Abílio votarem nele ou os eleitores do Lúdio votarem nele, porque há essa rejeição histórica do bolsonarismo ao lulismo e a gente vê o Abílio enquanto representante do Bolsonaro e o Lúdio enquanto representante do Lula. O senhor também tem esse entendimento? Tenho. Em tese, né, voltando, se o Botelho vai para o segundo turno com o Lúdio, você e eu concordamos que a maioria dos votos do Abílio vai para o Botelho. Se o Botelho vai para o segundo turno com o Abílio, aquilo que eu falei antes, a maioria dos votos da esquerda vai para o Botelho e não para o Abílio. Que o Abílio, inclusive, tem a presença do Bolsonaro na campanha, ele está correto, ele está puxando tal. Então, para mim está claro isso, aliás, para qualquer um está claro isso, de que o Botelho, se for para o segundo turno, com o Lúdio ou com o Abílio, acaba levando a maior parte do voto dos eleitores de um e de outro. Isso seria um trunfo aí na campanha do Botelho? Seria o quê? Um trunfo. Eu acho que sim. E ele está usando isso principalmente polarizando com o Abílio, ou tentando polarizar com o Abílio, entende? Pensando naquele voto mais à esquerda que poderia ir para ele. Eu acho que está fazendo conscientemente. Isso é marketing. Quer ver um outro detalhe que eu acho que está sendo, aliás, está na cara, né? Conscientemente, é o Lúdio com a propaganda eleitoral, você deve estar seguindo, tentando se afastar do PT. Você está me entendendo? Eu não sou petista, diz a senhora, eu voto no Lúdio, etc, etc, etc. Porque o PT em Mato Grosso, em Cuiabá, Várzea Grande, ele não tem a força que tem em outros lugares, nós sabemos, né? É um estado mais conservador, mais do agro, aquela coisa toda. Então, um dado interessante dessa campanha é o Lúdio, que é petista, mesmo, há longo tempo e tudo mais, tentando afastar do PT, porque o PT acaba, em Cuiabá, não ajudando na eleição dele. Professor, uma questão que já há pesquisas a respeito é sobre a popularidade do governador Mauro Mendes. As porcentagens de aceitação dele aqui no estado, conforme as pesquisas, são bem altas. O senhor mencionou que nas últimas eleições o governador não conseguiu eleger o candidato que apoiava para a prefeitura de Cuiabá. O senhor vê possibilidade do Mauro quebrar esse padrão e eleger Botelho? Tem chance, sim, tem. Como você disse, o Mauro tem uma aprovação muito boa em Cuiabá, no estado e tal, mas em Cuiabá muito forte. Porque na última eleição, o candidato que o Mauro apoiou não ganhou em Cuiabá. Agora mesmo eu pego os nomes aqui e passo para você. Você está me entendendo? O Blairo Maggi, né, que foi governador em 2 mandatos, estava em boa situação como governador e não conseguiu eleger. Mas tem muita gente que acredita que que vem ocorrendo, né, seja quebrada agora pelo Mauro com a candidatura do Botelho. Principalmente o apoio do Mauro e tudo mais, mas é aquilo que nós conversamos antes. O Botelho saindo para o segundo turno com o Abílio, ele vai puxar os votos do Lúdio. Ele saindo para o segundo turno com o Lúdio, ele vai puxar os votos, a maioria, do Abílio. Então há uma tendência, sim, de quebrar essa tradição. Dá para, agora ou no final, mostrar os nomes dos candidatos. Eu tenho isso aqui no artigo, que o Mídia News publicou. Agora ou depois? Depois. Depois, então deixa para depois. Está tranquilo. Professor, agora mudando um pouco sobre o candidato que é nosso assunto, nós temos também o Domingos Kennedy. Ele frequentemente é visto como candidato apadrinhado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, mas ele se mostra o menos popular em questões de números nas pesquisas. O senhor considera que ele defender o legado de Emanuel Pinheiro o prejudica na performance? Eu não vejo... aliás, nas propagandas do Kennedy, nem tanto ele está defendendo o legado do Emanuel. Entende? Assim, eu vou da tal, aquela coisa toda e tal. Ele fala mais dele, que ele é empresário, que ele já tem experiência na vida e que ele pode fazer melhor, aquela coisa toda. Não está defendendo, assim, abertamente
a administração Emanuel. O Kennedy, que é um bom nome, sem dúvida nenhuma, e o MDB, que é um partido forte aqui e no Estado, eu acho que ele saiu muito tarde. Não é que eu saiu muito tarde como candidato. Como um nome ventilado, poderia estar há mais de um ano, você está me entendendo? Falando, pode ser candidato, etc., dando entrevista, se mostrando que é empresário. Ele é vencedor como empresário, mostra todos os fatos. Então saiu muito em cima da bucha, como se diz. Então não está dando tempo. E o tempo do MDB, porque não tem muitas coligações, as coligações maiores estão com Abílio e com Botelho. Você sabe disso, né? Com menos coligação, você tem menos tempo no horário gratuito. Então, o tempo do Kennedy não é tão grande para que ele mostre quem é ele na questão empresarial. Mas é um bom nome, sem dúvida nenhuma. A respeito do Lúdio e do Abílio, eles têm uma representação presidencial forte, digamos assim. Abílio desse lado bolsonarista e Lúdio do lado lulista. Mas os dois não conseguiram até o momento liderar as pesquisas de intenção de voto. Ao que o senhor atribui isso? Não, que em Mato Grosso, concordando com você, a polarização é forte entre Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro e tal. Olha, o Botelho vem há muito tempo trabalhando nessa direção de candidatura. Presidente da Assembleia, sabendo vender bem a imagem dele, apoiado pelo Mauro. A coligação do Botelho é a maior em termos de partidos juntos. Se nós olharmos também, o Botelho tem o maior número de candidatos a vereadores. Por causa da quantidade de partidos que está com o Botelho, é a maior quantidade. Então, para levar o nome do Botelho para a comunidade de maneira geral, para os bairros, ele tem recurso, ele tem candidatos a vereadores, ele tem a presença do Mauro Mendes. Eu acho isso que está dando força ao Botelho, sem dúvida nenhuma. Quantos candidatos a vereadores tem o Lúdio? Quantos candidatos tem o Abílio e quantos candidatos tem o Botelho? Eu acredito que o Botelho tem o maior número de candidatos a vereadores. E com certo recurso, ou seja, distribuir pelo menos o mínimo para cada candidato a vereador para andar pelos bairros, dá um impulso danado a uma candidatura. O senhor havia mencionado desse certo afastamento do Lúdio com a imagem do PT e do Lula. O fato de não colocar muito o presidente nas propagandas, não usar tanto o vermelho, que é a marca clássica do PT. O senhor acha que o PT aqui em Mato Grosso virou um estorvo? Não. Como é que eu diria? Vamos fazer um paralelo com a eleição Lula-Bolsonaro. Se eu lembro bem, senão a gente podia buscar esses dados melhores, o Bolsonaro teve cerca de 60% a 65% dos votos em Mato Grosso e também aqui na Grande Cuiabá. Isso mostra que o nosso estado do agro, aquela coisa toda, é um tanto quanto mais conservador. Entende? Então, dá para puxar para o lado de cá. O Lula não ganhou do Bolsonaro em Mato Grosso, né? E acho que Dilma lá atrás não ganhou, porque há aquele receio de que do MST, se o PT vai dar suporte, se o pessoal pode entrar na terra de quem tem terra. E o homem do agro não quer saber disso, e é uma tendência a apoiar muito mais o outro lado. Em cidades como Sinop, como Lucas e tudo mais, a presença do PT é menor. Em Várzea Grande e Cuiabá, o Lula não ganhou do Bolsonaro. Aqui o Bolsonaro ganhou. Uma questão que é muito comentada e até criticada dentro do PT, da Federação Brasil da Esperança, da qual o PT faz parte, é a questão da infidelidade partidária, né? Nós vemos aí membros da federação que não apoiam candidatos da federação, não vestem a camisa. O Lúdio se afastar da imagem clássica do PT não é uma questão de infidelidade partidária também? A pergunta é interessante. Vamos ver como é que vai reagir, né, a direção do PT com essa maneira que o Lúdio está fazendo campanha. Mas em termos de ser punido ou não, né, pelo partido, eu não acho que chega a esse ponto. Né, porque ele não chega a esculhambar o PT, etc., aquela coisa toda.
Ele está procurando afastar, porque ele deve ter pesquisa de consumo interno que mostra que a imagem do PT não é tão boa nessa região. Mas vamos imaginar ainda do Lúdio, PT e tudo mais, que o Lúdio vá para o segundo turno, hipoteticamente. Tem dito Brasília, o PT, que nas capitais, principalmente nas grandes cidades, o Lula no segundo turno iria. O Lúdio não aceitaria o Lula aqui? Claro que aceitaria. Você está me entendendo? E nesse momento iria carimbar como petista, sem dúvida nenhuma. Nesse momento não é bom, mas em outro momento pode ser. Esse afastamento da imagem se mostra como uma estratégia sagaz aqui em Mato Grosso? Essa do Lúdio. Eu acredito que ele deve ter pesquisa que a gente chama de consumo interno, não é aquela que mostra para a opinião pública, que deve ter mostrado para ele os marqueteiros de que associar a candidatura dele ao PT não seria bom. Deve ter pesquisa. Ele não deve estar fazendo aquilo no horário gratuito que ele está fazendo sem ter pesquisa que indicasse aquele caminho. Inclusive para ele argumentar junto ao diretório, para ele argumentar junto aos petistas. Não, eu estou fazendo isso aqui, gente, olha o que está acontecendo e tudo mais, nós temos que mudar isso. Eu acredito que a pesquisa mostra que seria melhor para ele, e ele está fazendo, o marqueteiro dele está caminhando nessa direção, desvinculá-lo do PT. Aquela senhora falando, olha, eu não sou petista, mas nunca votei, aquele negócio todo, e no horário gratuito, e sendo repetido várias vezes, é muito forte. Professor, trazendo agora a questão da atual gestão municipal, a gestão do prefeito Manuel Pinheiro foi marcada por uma série de investigações policiais por suspeita de corrupção, desvios na saúde, obras inacabadas. Qual vai ser o legado da gestão Emanuel Pinheiro? Eu e muita gente tem a impressão que o grande pecado do Emanuel vai ser, politicamente e para o futuro, a questão da saúde. Se eu não estou equivocado, me corrija aí, foram 18 ações na Secretaria Municipal de Saúde. O quantos secretários, que foram acusados disso ou daquilo, e o prefeito não conseguir, nesses 8 anos, tirar essa questão, por mais que ele deve ter tentado, mas a questão da saúde acabou machucando politicamente o Emanuel. Não tenhamos dúvida disso. Se você falar em educação, aí vai ter que analisar se cresceu no IDEB, se não cresceu, aquela coisa toda. Asfalto, tal, mas na saúde, eu acho que foi o calcanhar de Aquiles, como se diz, da administração Emanuel Pinheiro, na capital. E isso pode trazer consequências para ele, eleitoralmente, lá na frente. Tem uma outra pergunta também aí do Emanuel. Ele sai agora em 2024. O que o Emanuel vai fazer politicamente? Em 2026, vai sair para uma candidatura? Qual candidatura? Porque o filho dele já é deputado federal 2 vezes. Ele não vai tirar o filho dele para ser candidato a federal. Ele vai voltar para ser candidato a deputado estadual, que ele já foi, depois de ser prefeito? Não vai. Vai peitar alguém em 2026, alguém para o Senado, que está se dizendo que é Mauro Mendes, que é Fávaro, que é Janaína, etc. O que vai fazer o Emanuel em 2026? Isso é uma pergunta interessante desse momento. Vai para casa? Qual cargo ele disputa? Estadual, federal, senatória, governo do Estado? Então, e voltando à sua pergunta anterior, eu acho que vai levar para essa eleição de 26, o Emanuel, na administração municipal, a questão da saúde. Falando de saúde, a gente fala de um peso, de uma importância muito grande. E quando a gente olha uma trajetória com um desgaste jurídico, vamos dizer assim, como foi a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, isso não soa, professor, como um fim de carreira política para Emanuel? Não, aquilo que eu coloquei agora, Vamos ver o que o Emanuel vai fazer em 2026. Porque, eu insisto, para estadual ele já foi.
acho que 2 vezes. Para federal, não acredito que ele vai tirar o filho dele, que já está no 2º mandato. Para senador, tem Mauro Mendes, tem Fávaro, tem Janaína, pode sair até o Jaime Campos, é bastante abarrotado. Para governador, o Emanuel, muitos fazem essa crítica a ele, que deveria ter aproveitado como prefeito da capital em 2 mandatos, viajar pelo estado. Eu pergunto a você, você ouviu falar que o Emanuel estava lá em Lucas do Rio Verde, conversando, fazendo política, né? Aí no outro final de semana ele estava no outro dia, sei lá, em Barra do Garça, o Sorriso. Não, ele não fez isso, ou seja, ele é conhecido aqui e tudo mais, mas fica aquela impressão de que se ele quer uma candidatura majoritária em 2026, ele tinha que aproveitar o cargo de prefeito, né, da capital, que é a capital do estado, e, pelo MDB, visitar o estado, ou parte do estado. Ele não fez isso. Professor, nós temos aí cenários muito bem delimitados, como o senhor falou mesmo, Senado, governo, deputados, mas o senhor não acha que talvez essa mancha que pode ter sido gerada sobre a imagem do Emanuel não seja o que mais pese para o futuro político dele? Principalmente a questão da saúde. Eu vou repetir esse número que eu vi outro dia na imprensa, que entre ações grandonas e menores e tal, foram 18 ações envolvendo a questão da saúde. Ele tinha que tomar conta disso, tinha que olhar para isso. É um desgaste muito grande politicamente para o Emanuel. Você não vê, por exemplo, falar o desgaste do Emanuel na educação, né? O saneamento está privatizado, né? Está com concessão. Tudo que está em torno, praticamente tudo, é a questão da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Desgastou demais. O governador Mauro Mendes, inclusive, faz uma brincadeira, mas com um tom um tanto trágico, que ele diz que Manuel Pinheiro deve ser o recordista mundial, enquanto prefeito, sobre ter mais operações policiais na gestão dele. E ele enfrenta uma crise de relação com o governo do estado. O senhor acha que essa crise de relação também colabora para a falta de boa reputação do Emanuel? Sim, e colocando mais um dado, que esse assunto é de importância muito grande para Cuiabá, o governo aí e tudo mais. Lá atrás, o Emanuel tinha que saber que ser prefeito em Cuiabá, sem ter algum suporte do governo do estado, é difícil. Então, por que arrumar lá atrás, se você for buscar, o Emanuel deu cutucada também muito forte em cima do governador. Alguns achando que o Emanuel queria lá na frente polarizar agora, para lá na frente ele sair competindo com o Mauro para governador, qualquer coisa, ou para o Senado. Mas se sabia. Veja só, outro dia foi o Botelho, eu sei lá quem, dizendo, e nem precisava ele dizer, não estou fugindo da pergunta não, o Tribunal de Contas também fez esse levantamento. A dívida da prefeitura é entre 1,7 bilhões a 2 bilhões de reais. Ora, não foi toda durante a administração Emanuel. Se o Emanuel, entrando na prefeitura, sabia que encontraria uma prefeitura já com dívida, não desse tamanho, com dívida, volta ao início da sua pergunta. Para ter investimento, para ter obras, ele não deveria ter buscado uma aproximação maior com o governador? Ou seja, né? Estou aqui, etc. Porque ele sabe, a classe política sabe como fazer isso, ou através de gentes e tudo mais. E não procurar um desentendimento sabendo que os cofres municipais estavam com problema. O Tribunal de Contas já havia dito isso, que a prefeitura tem de dívida tanto e de dívida de curto prazo uma quantidade enorme. Inclusive, a outra pergunta que você faz é aquilo que os candidatos atuais estão falando que vão fazer aí quando chegar à prefeitura, com essa dívida toda, como é que vai fazer? Você tem o dinheiro para pagar salário, você tem dinheiro para isso e aquilo mais, e você tem que abater parte da dívida.
Como é que vai fazer o tanto de obra, fazer o tanto de coisa que eles estão falando? Então, volto ao Emanuel, ele sabendo das condições dos cofres municipais, eu acredito que ele deveria ter buscado, de forma inteligente, uma aproximação com Mauro Mendes. Faltou senso e planejamento? Como? Senso e planejamento. Político ou... Por parte do Emanuel. Planejamento político. Acho que sim. Entendeu? Ora, se eu não tenho recurso suficiente, o dinheiro dá malemar, como se falava antigamente, para pagar isso. A dívida vai crescer. Tem um governador do estado. Eu não vou acutilar, eu não vou provocar, você está me entendendo? Eu vou buscar, através dessa ou daquela maneira, uma aproximação. E tinha maneira. Lá atrás tinha, agora não tem. Agora não tem. Porque essa aproximação seria uma grande habilidade política dele, sabendo de como estavam os cofres municipais. E aí poderia ter um apoio maior do governador. Vamos ver o seguinte. Ganhando, hipoteticamente, o Botelho, que é do União Brasil e do partido do governador. O Mauro tendo 2 anos de mandato, tem 26. O Mauro não vai ajudar mais o Botelho na administração dele do que ajudou o Emanuel? Está na cara. Então o que tinha que fazer o Emanuel? Baixar o facho e buscar uma aproximação. Lá atrás, agora não tem mais jeito, com o Mauro Mendes. A gente vê uma base ainda consolidada do prefeito Emanuel Pinheiro na Câmara, apesar do desgaste jurídico, das operações policiais. O senhor acredita que os vereadores que apoiaram o prefeito Emanuel Pinheiro vão ter dificuldade de se reeleger? Boa pergunta. Teria que ver as pesquisas e tudo mais, mas eu vou pegar essa pergunta sua e fazer o seguinte. Eleito eles todos, ou parte deles, o Emanuel ficando em certo ostracismo político, que vai sair da prefeitura, eles não buscariam aproximação com o prefeito que vai ser eleito? Eles não vão buscar aproximação com o governador do estado? Deixando, digamos, o Emanuel e a bronca do Emanuel de lado? Eu acho que sim. Aqueles que forem eleitos vai dizer, Emanuel, sou seu amigo, mas agora é politicamente, eu vou, se for o Abílio, eu vou aproximar do Abílio. Eu vou do Lúdio ou do Botelho. Eu acredito que vai acontecer isso. Independente do... mas você é do meu lado. Você é tal, eu nomeei não sei quem que você pediu. Eu asfaltei aquela rua que lá do bairro tal, que não sei o quê. Aí o vereador falou, você está sem mandato. O outro elegeu o prefeito, o outro é o governador e tal. Eu não vou brigar com eles, ô Emanuel. Ele vai ficar mais ou menos isolado. Mas, professor, para isso eles precisariam se elegerem. Claro. Né? E até outubro a população deve fazer aí um censo a respeito da atual Câmara. Essa aliança com o Emanuel não vai prejudicar os vereadores que o apoiaram lá nas urnas? Eu acredito que sim, respondendo objetivamente. Né? Porque a administração do Emanuel não está sendo muito bem avaliada. Mas você acha que a maioria do eleitorado de periferia da cidade tem clara para ele, para ela, eleitor, eleitora, de que José da Silva, que é vereador, etc., era muito engajado com o Emanuel, que secretário com o Emanuel e que tem um carimbo na testa de Emanuel? Acho que não chega a isso. Você está me entendendo? E quando cresceu o desgaste do Emanuel, você pode ter certeza que esse vereador, hipotético aqui, ele lá naquele bairro, se a comunidade estava voltando contra o Emanuel, ele não ia brigar a favor do Emanuel, não. Ele não vai dar murro em ponta de faca, entendeu? Por exemplo, agora, você acha que o Emanuel tem força para eleger quantos vereadores? Difícil dizer, né? Porque ele, como prefeito, 2 mandatos, ele poderia falar, olha, eu vou eleger tantos vereadores. Ninguém sabe disso. Eu não sei nem se o Emanuel está em campanha para os candidatos a vereadores.
Então, essa relação entre vereadores, vereadores, Emanuel, e cidadãos passa também pela quantidade de conhecimento político que o pessoal da periferia tem? Eu entraria por esse viés também, né? De saber que aquele José da Silva, que é vereador, etc., é 100% Emanuel e tal, aquela coisa toda. Ou o que o vereador candidato deve estar fazendo agora, se desvinculando o máximo que pode. Pode ser até combinado com o Emanuel. Emanuel, a coisa está feia lá no bairro. Eu vou dizer que você tereré, tereré, tereré e tal, entendeu? Para tentar ganhar esse voto. Mas eu tenho uma outra pergunta. Será que a maioria do eleitorado da cidade, preocupado com o seu dia a dia, correndo e tudo mais, ele tem tempo para vincular os seus candidatos, o seu candidato a vereador, a Emanuel, Pedro ou João, ou ele conhece mesmo, tem ligação mesmo só com o vereador? Né? Fala assim, não, esse cara tem muita cara do Emanuel, esse cara é muito ligado ao Emanuel, por isso que eu não vou fazer e tudo mais. Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, Emanuel, que é uma pessoa, pessoalmente eu tenho um bom relacionamento e tudo mais, mas agora não é um bom cabo eleitoral. Não é. Para a maioria dos vereadores ou o candidato dele a prefeito. Professor, a respeito dos debates eleitorais, uma questão que tem sido comentada, especialmente depois das confusões que aconteceram em São Paulo, é pensar os debates eleitorais de uma maneira que os candidatos não possam fazer perguntas entre si. Então, as perguntas seriam feitas pelos jornalistas ou organizadas de outra forma. Isso evitaria com que os candidatos trocassem ofensas diretamente e causassem tumulto. E focalizaria ali as discussões nas propostas. O senhor defende esse modelo ou gosta do jeito que está? Não, do jeito que está complicado. Né? E não é complicado nessa eleição. Vem complicado faz tempo. Tem candidato, não vou citar nem nome agora, nem antes, que tem a habilidade de provocar. Você entendendo? Tem uma habilidade enorme, fala bem, provoca e tem eleitor que gosta disso. Talvez o modelo de que perguntas por duas ou três pessoas, certo? Dirigidas a eles, aquela coisa toda, e diminuir o choque entre eles. Porque, você deve ter sabido, né? Aquela cadeirada saiu na televisão no exterior. Mostrado para o exterior, que num debate no Brasil chega a esse ponto. Ou seja, até a imagem política do Brasil, com a maluquice daquela, é ruim. E agora teve outro debate, agora, né? Deram um murro na cara de alguém, todo ensanguentado, tal. Não pode chegar a esse ponto. Se continuar dessa maneira, não sei o que vai acontecer em 2026. O senhor acredita que os eleitores ainda definiam o voto com base nos debates? Boa pergunta, hein? Eu acho que ajuda, mas não é o debate que define. Né? Vamos tentar fazer um paralelo meio louco. Lá nos Estados Unidos, a Kamala Harris e o Donald Trump estão orelha a orelha, vamos dizer assim. Um debate, então mesmo, 47-48, 49 no Estado, aquela coisa toda e tal. Um debate pode ajudar a definir quem sair melhor, né? O próximo debate, aquela coisa toda. Eu não acho que debate é assim no Brasil, que tem um, que tem dois, que tem três debates e tal, com o tanto de candidato que tem, possa definir. Eu acho que tem associação disso. É o número de vereadores que apoia o candidato executivo, é a quantidade de recursos que ele tem, é o partido, é a proposta que ele está, entende? Como é que ele se sai, ou seja, uma série de fatores e não exclusivamente o debate. O horário gratuito também é importante. Tem gente, pesquisa mostra, que não liga para o horário gratuito. Nos últimos 10, 15 dias,
é que a gente brinca, né? Dona Maria do CPA vai prestar atenção para ver qual candidato que ela vai votar. É agora na reta final. Então ajuda quem tem mais tempo no horário gratuito. Parece também que os debates são mais eficientes para conquistar o voto de um grupo específico de eleitor. Aquele que não tem tanto contato corpo a corpo, fica mais em casa, ou por alguma razão o candidato não vai ao bairro dele, já que eles priorizam bairros mais populosos, às vezes da periferia. O senhor acha que o debate ele atinge uma camada mais específica da sociedade? Sim, e não, de jeito nenhum, não posso dizer que o debate não ajuda esse ou aquele candidato. Ajuda. O que eu pontuo é que não são os debates que definem, quando você tem 4, 5, 6 candidatos, uma eleição. Eu posso até acreditar, sendo repetitivo, que um debate bem feito, ou por Trump, ou por Kamala Harris, o próximo, entende? Pode definir. Mas não a quantidade de gente, de candidato que tem em São Paulo, a quantidade de candidatura que nós temos aqui e tudo mais. O debate, que é importante, seja, usar uma palavra que não existe, pode? Seja definitório. Não falar esse negócio, mas não existe essa palavra. Outro elemento muito importante das últimas eleições, acredito que no mundo inteiro, são as redes sociais. A gente pode dizer que elas estão tendo um peso maior do que os debates? Essa é outra boa pergunta, hein? Gente, não, eu estou parando aqui, vou dar a resposta, sim. Vou dar a resposta. Eu acho, vou colocar acho. Deveria ter uma pesquisa sobre isso, hein? Que a rede social hoje pode ter um alcance maior do que 1 ou 2 debates. Porque a rede social é 24 horas por dia. É o tempo inteiro que você pode atingir o eleitor. Entende? E o debate é 1 ou 2. Claro que tem, a televisão mostra aquela coisa. E tem muita gente que debate, ela desliga. E tem muita gente que acha ruim, que atrapalhou a novela, entende? Mas a mídia social hoje é uma arma de campanha extraordinária. Uma que entrou para valer, né? A justiça eleitoral olhando por causa das fake news, deepfakes, aquela coisa toda, mas é uma arma sensacional em campanhas eleitorais, o que não existia isso antes, claro. O senhor, então, vê os debates como uma proposta mais imediata, daquela maneira os candidatos debatem propostas, em tese, enquanto as redes sociais consolidam a imagem do candidato perante o eleitor? Sim, mas também a mídia social pode, se o candidato sentiu que foi bem no debate e tudo mais, ele colocar na mídia social dele, você está me entendendo? O que ele viu do debate, como é a parte dele boa e tudo mais. Lá em São Paulo, só para dar exemplo, né? O Marçal, ele mesmo reconheceu isso. Ele é excelente de mídia social. Ele no hospital, com máscara de oxigênio e etc. e tal, mandou para a mídia social dele, que são milhões de pessoas, e pegou mal. Bateu errado. Entende? Que alguém falou, pô, deu uma cadeirada que nem pegou, tá lá, com aquela... E ele recuou e disse que não foi aquilo e tal. Então tem que usar bem, saber usar bem a mídia social. Falando agora do Pablo Marçal, o senhor entende que uma candidatura mais agressiva, mais incisiva, talvez até um pouco desconfortável, seja uma tendência daqui para frente? Eu não digo tendência. Nós temos, em momentos diferentes, né, da história brasileira, aqui mesmo, candidato mais agressivo, menos agressivo. O Marçal está num patamar mais elevado dessa agressividade. Mas nós sempre tivemos candidatos mais agressivos, outros menos agressivos, tá, sem dúvida nenhuma. E ele está sabendo usar isso muito bem. Mas, interessantemente, ele está em terceiro lugar nas pesquisas em São Paulo e não sai dali, né, daquele eleitorado. Mas que tem um eleitorado que gosta daquele estilo, tem.
Que tem um eleitorado que gosta de um estilo de alguns agressivos de Mato Grosso? Tem. E pessoas que votam nessa direção. Tem mesmo. Mas eu não acho que define eleição, não. O senhor acha que é o caso de a Justiça Eleitoral pensar ferramentas de regulamentar o comportamento dos candidatos? Porque a agressividade, por si só, com o tempo, ela própria se emudece. Cada vez mais ela tem que se tornar mais escandalosa para ser notada e chamar mais atenção. Então isso abre uma zona de perigo aí para os debates, para postagens em redes sociais. É o caso da Justiça Eleitoral pensar em como regularizar isso? Eu acho que vai fazer isso. Eu acredito que depois dessas eleições caminha para uma regularização maior por parte dos debates. Sobre os debates. Eu acredito. Entende? Porque não pode entrar na casa das pessoas cadeirada, xingando, etc, etc. Eu acredito que vai ter uma regulamentação maior a respeito disso pela Justiça Eleitoral de agora para frente. O professor agora tem o entendimento de que as eleições deste ano são projeções para eleições futuras, e uma que já está sendo comentada, apesar de distante, é a de 2026. Especialmente o fortalecimento de grupos, como do governador Mauro Mendes, do deputado Janaína Riva, de nomes do PL. O senhor também vê dessa forma que quem vence em mais cidades aqui no estado sai fortalecido para 2026? Sempre foi assim. Décadas e décadas atrás de eleição é sempre assim. Procurar eleger o maior número de prefeitos dentro do partido, dentro do grupo político, o maior número de vereadores, entende? Para que esses sejam, vou usar o termo, cabos eleitorais dos candidatos a deputado a federal, a senador e a governador, e até a presidência da República. Mas vamos ficar aqui na questão estadual. Este é mesmo um momento em que, por exemplo, deputados estaduais do Estado, deputados federais do Estado, senadores, eles investem nessa candidatura. Tempo, atenção, até recurso e tudo mais, porque eleito aquele prefeito, eleito aqueles vereadores e tudo mais, em tese vai apoiar a candidatura do seu fulano de tal a deputado federal em 2026, a deputado estadual em 2026, a senador em 2026, ou a governador em 2026. Esta eleição é básica mesmo para a eleição de 2026, para a classe política. Por isso eles dedicam tanto, por isso eles viajam tanto. Em conversas com a imprensa, grandes nomes da política dizem que ainda não estão pensando sobre 2026, mas vira e mexe há conversas de bastidores sobre movimentações para a próxima eleição. Essas declarações de não estarem pensando sobre 2026 é aí uma máscara para, digamos assim, fortalecer a estratégia? Olha, eu tive um tempo de atuação partidária, o secretário-geral do MDB no governo, presidente do PSDB estadual, quando o Dante era governador. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive a oportunidade de conviver muito bem, numa boa, com a classe política. A classe política termina uma eleição, ela está pensando na outra no outro dia. Você está entendendo? Esse negócio de falar que está 2 anos, ela está falando nisso o tempo inteiro, há 4 anos. Não tenha dúvida disso. Como fazer para essa eleição, você está me entendendo? Para ajudar em 2026, como fazer com emenda parlamentar aqui, etc, pensando em 2026. É dia e noite e dia. Alguns da classe política falam, não, 2026 eu só vou pensar em 2026. Conversa fiada, não tem outro termo. Falam o tempo inteiro como é que vai ser, como é que serão as alternativas políticas para daqui 2 anos ou 4 anos. Falam mesmo, vivem disso. É no dia a dia. Professor, nós vemos grandes nomes sendo cogitados para 2026. Governador Mauro Mendes, deputada Janaína Riva, deputado federal José Medeiros. Vai ser um embate de gigantes? Você está falando para o Senado. Uhum. São 2 vagas, né? É isso mesmo. Mauro, Medeiros, Janaína, Fávaro, que deve ir para a reeleição.
Tem mais uma aí que eu estou esquecendo. Jaime Campos, como é que fica? Jaime termina o mandato em 2026, entende? Uma grande pergunta que, inclusive, vocês deviam perguntar para a gente da classe política é o seguinte. Mauro e Jaime são do União Brasil. Tem 2 vagas para o Senado. O Jaime termina o mandato e, em 2026, pode ser candidato ao Senado ou a governador. O Mauro, todo mundo sabe, é candidato ao Senado. Eles podem ter 2 candidaturas. Mas tem uma pergunta que devia perguntar para o pessoal aí. Pode, dentro de uma coligação, que tem 4, 5, 6 partidos, um partido só levar 2 candidatos ao Senado? União Brasil levaria 2 candidatos ao Senado? E os outros partidos dentro da coligação, que tem candidato ao Senado, como é que fica? Aí, quando você faz muitas indagações sobre isso, surge aquela que o Jaime está dizendo, de que ele tem, como é que ele fala, café no bule, etc, etc, que ele pode sair candidato a governador, se ele não fosse candidato ao Senado. E aí tem outra pergunta para vocês fazerem ilações para Chuchu. O Pivetta, que é 2 vezes vice do Mauro, que é a primeira vez que alguém sai 2 vezes vice de um governador, ele vai estar sentado na cadeira do governador. Ele é do Republicano. Ele disse que é candidato a governador. Disse outro dia que, como é que é? Encostou essa negócio de vice. Então ele vai estar na cadeira do governador, como estava o Silval, candidato a governador. Mauro Mendes, se o Jaime sai candidato a governador pela União Brasil, como é que fica a situação política e eleitoral do Mauro? Que é amigo pessoal do Pivetta, que é correligionário, que tiveram 2 mandatos juntos. E como é que fica? O Jaime vai peitar? Porque o Jaime tem uma história de dizer, e é verdade, ele disputou 6 eleições e não perdeu nenhuma. Ele vai em bola dividida agora? Saindo no União Brasil, o Mauro Mendes é do União Brasil, em tese tem que apoiá-lo, mas vai apoiar com a força mesmo ou vai dividir com o Pivetta, que é mais ligado politicamente a ele do que o Jaime? Essa situação do Jaime é a mais interessante das conversas políticas ultimamente. Como vai ficar Jaime Campos em 2026? Sai candidato ao Senado para a reeleição nessa que a gente falou, junto com o Mauro, etc., tal, da coligação e tudo mais, ou sai candidato a governador em 2026? O que você acha? Isso eu tenho chance de virar um abacaxi mais para frente, professor? Você fala para o grupo do União Brasil? Sim. 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 Ou alguns acham que o Jaime, como já passou pela vida, foi prefeito, foi governador, foi senador, etc. Se ele vê o barco não muito bom, será que ele não pode ir para casa? E deixa a candidatura? Entende? É uma grande pergunta do momento mesmo. A maior pergunta do momento para 2026 que eu tenho assistido, ouvido e falado com as pessoas e tal, é essa a situação do Jaime 2026. Para governador, Mauro Mendes vai com ele ou vai com o Pivetta? Ou ele vai para senador, junto com o Mauro? União Brasil elege os 2? Difícil, apesar de ter 2 vagas. Né? Como vai ficar a situação do Jaime? Faz uma entrevista com ele. Professor, foi isso. Muito obrigado pela entrevista. Foi ótimo. Deixa eu ver. Passou acho que uns 50 minutos, né, Vitor?